Então, eu conheci a biodança em 2018, né? Faço biodança desde aquela época e, assim, teve o período da pandemia que eu fiquei um pouco parada, mas assim, sempre conectada com a biodança de alguma forma. E assim, na época, quando eu comecei a fazer biodança, eu estava num momento em que eu estava buscando alguma forma de me trabalhar meus sentimentos, algumas questões minhas, que fosse assim, pelo corpo, né? Que eu chegasse, acessasse algumas experiências minhas, algumas visões sobre a forma como eu me relaciono com o mundo por meio do corpo. E aí eu ouvi falar, né, da biodança, dei uma breve pesquisada a respeito. Assim, de início, quando eu, né, ouvi falar e vi algumas coisas a respeito da biodança, eu primeiro tive uma impressão assim de que era um negócio assim meio bobinho, né? Assim, nossa, esse pessoal fica lá dançando, fazendo uma rodinha, né? Mas assim, eu tinha essa impressão inicial, mas como eu tinha ouvido falar da biodança, foi uma pessoa que eu considerava muito as coisas que ela falava e tudo. E então assim, eu pela fonte da onde eu ouvi falar, eu dei algum crédito, né? Eu falei assim, não, pode ser que tenha algo a mais aí que eu não estou percebendo aqui de cara, né? E aí eu me dispus a conhecer. Né? Eu tinha saído recente de um processo terapêutico que eu resolvi interromper, assim, já senti que naquele momento eu não estava evoluindo mais naquele processo. E aí tava em busca de uma experiência diferente, assim, né? Enfim, que me possibilitasse principalmente por meio do corpo eu ter acesso a algumas coisas minhas mesmo. Então eu comecei a fazer e na época, né, era a Dani, né, que facilitava o grupo, né? Eu dei uma pesquisada e encontrei um grupo que fosse mais perto de casa, né? Aí entrei em contato com a Dani e ela me falou na época assim que poderia levar assim, uns 6 meses até eu começar a sentir o efeito da biodança, começar a perceber realmente, né, assim, a vivência, né, a experiência de vivência na biodança. E aí eu falei, não, beleza, 6 meses, eu acho que assim, dá para eu ficar aqui 6 meses até chegar nesse momento aí que ela falou, né? E, e por aí fui, assim, de início eu ficava estranhando um pouco, né? Até, por exemplo, aquele momento inicial, que tem um momento da fala, né? Eu ficava absolutamente calada, só ouvindo o povo falar e ficava assim comigo ali, tipo, cara, o que eu falo aqui? Não sei. Eu observava a fala das pessoas, né? E as pessoas traziam muito conteúdo assim de experiência que tiveram, né? Né? Durante as propostas e tudo que a gente faz, né? Tinha de dança, as pessoas traziam aqueles conteúdos e eu assim, eu olhava aquilo de início assim, eu não parecia que aquilo dali não me dizia respeito, assim, porque eu não sentia, né? Eu estava ali muito ainda aqui no mental, eu não tinha ainda, né, sentido realmente assim aquelas propostas de uma forma vivencial, né? Eu estava muito ainda no superficial, assim, ainda não tinha mergulhado na piscina, né? Essa é que é a verdade, assim. Então eu ouvia aquelas falas e ficava pensando comigo, assim, acho que eu não tenho muito o que falar aqui não, né? E ficava só observando mesmo. E aí depois foi mais ou menos isso, depois de uns 6 meses, e foi inclusive dentro de uma maratona, né? Foi um final de semana fazendo né, uma maratona assim, de biodança, que me bateu um clique, assim, que de repente eu me vi mesmo, né, imersa, assim, já numa experiência que não era, que eu não alcançava mentalmente, racionalmente. Eu não conseguia definir aquilo ali como uma experiência que era uma experiência que era completamente nova para mim, assim, né? O que eu estava sentindo
sentindo, o que eu estava vivenciando era completamente novo, porque era por meio do corpo mesmo, e era até difícil depois de definir em palavras, né? Lógico que você busca palavras para conseguir descrever, mas é algo que você não consegue alcançar inteiramente em palavras, né? E aí, naquele momento é que eu percebi isso, assim, enfim, aí realmente eu fui, me encantei, né? Aí dali eu percebi, assim, que, nossa, o potencial que a biodança tem, né, para poder, enfim, modificar, não é nem assim de uma forma brusca, assim, é uma forma muito suave, porque na verdade, quando eu me dei conta, eu também me dei conta naquele momento que eu me dei conta daquilo que eu estava sentindo, eu percebi, olhando para trás, que eu estava vivenciando já aquilo ali, estava acontecendo já, mas estava acontecendo de uma forma tão suave, tão delicada, que eu não tinha me dado conta, né? Então foi muito interessante, assim, e me encantou realmente, assim.